noite, a paz de Jesus, o amor de Maria seja com todos. Estamos aqui para a nossa live do discipulado, mais uma vez, fazendo esse caminho, que é um caminho contínuo, né, na nossa vida, o caminho de ser discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo você que já está conectado conosco, que já está nessa live. Você já pode ir curtir, né, essa live, você já pode ir compartilhando, já compartilha aí para os seus amigos, para que mais gente vá sabendo que nós já estamos fazendo essa live do discipulado, mais gente vai entrando e assim nós vamos sendo um canal de evangelização, né, anunciando para outras pessoas tomarem parte. Pois é, estamos aqui graças ao bom Deus para nos alimentarmos da sã doutrina da salvação, não é? A doutrina que é o alimento sólido, o alimento que deve nos fortificar no Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos nos robustecer no Senhor, ficar robustos, né? Ficar fortes, robustos no Senhor. Então, importante nós estarmos recebendo esse material, esse estudo, esse conhecimento. Mais gente entrando, graças ao bom Deus. Você vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando, chamando mais gente para estar conosco nesse discipulado, para nós irmos entrando mais e mais na palavra de Deus e no conhecimento da sã doutrina da salvação, né? Vamos aguardando aí mais 1 ou 2 minutos, porque tem mais gente que vai chegando e isso vai ser muito bom. Pretendemos, na live de hoje, andar por mais 3 capítulos da Didaqué, né? O livreto da instrução, a instrução dos apóstolos. Então vamos aguardar aí que mais gente vai chegando, para que a gente possa entrar, né, na Didaqué, caminhar um pouco mais e assim adquirir maior substância, né, no conhecimento da nossa fé. Nós somos apenas discípulos estudando o que nosso Salvador nos ensinou e que os apóstolos nos transmitiram desde os rudimentos da fé, do primeiro catecismo, não chamado assim, mas chamado do livro da instrução, né? A instrução do caminho, que é a Didaqué, a instrução dos apóstolos, tá bom? Então estamos aqui para isso, para nos fortalecermos. Eu quero recapitular uma informação importante. Lembre-se que quando nós iniciamos essas lives de discipulado, nós começamos com um assunto escatológico, que foi o assunto sobre os sinais da época da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da parousia, né? A manifestação do Senhor. E diante, né, desses quadro mundial que ainda estamos vivendo, países já vão saindo desta crise sanitária, né, dessa coisa, o Brasil ainda está aí andando, muita gente se assustou, tantas coisas acontecem, para quem me acompanha nesses assuntos, né? Mas nós chegamos ao momento de dar um passo a mais, né? No sentido de que venha o que vier, seja quando for, se formos discípulos bem firmados na fé, nós saberemos como analisar os sinais dos tempos e como reagir para que o Senhor venha e nos encontre de pé, né? Vamos rezar então? Vamos pedir ao Espírito Santo. Já tem muita gente conectada conosco. Sim. E a gente já vai dar esse passo a mais, tá bom? Curte, compartilha, bota mais gente aí na conexão para a gente poder entrar juntos e abraçar e ser alimentados com maior conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre da sua consolação, por mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, ensinai-nos a misericórdia do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vamos hoje ao capítulo número 5 da Didaqué, do caminho da morte. É o que nós temos na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, na instrução dos apóstolos. Então vamos lá. A Didaqué diz o seguinte: o caminho da morte é o seguinte. Em primeiro lugar, é mau e cheio de maldições. Mortes, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, bruxarias, malandragens, falsos testemunhos, hipocrisias, ambiguidades ou falsidades, fraude, orgulho, maldade, arrogância, cobiça, má conversa, ciúme, insolência, extravagância, jactância, vaidade e ausência do temor de Deus. Perseguidores dos bons, inimigos da verdade, amantes da mentira, ignorantes da recompensa da justiça, não desejosos do bem nem do justo juízo, vigilantes não do bem, não pelo bem, mas pelo mal, estranhos à doçura e à paciência, amantes da vaidade, cobiçosos de retribuição, sem compaixão com os pobres, sem cuidado para com os necessitados, ignorantes de seu Criador, assassinos de crianças, destruidores da obra de Deus, desprezadores dos indigentes, opressores dos aflitos, defensores dos ricos, juízes iníquos dos pobres, pecadores sem fé nem lei. Filho, fica longe de tudo isso. Eu quero destacar aqui dessa enorme lista de coisas ruins, eu quero destacar, duas coisas. E eu vou destacar a primeira delas, que está na última frase, o conselho. Filho, fica longe de tudo isso. Nós vivemos uma época em que a mediocridade ela tomou conta da maneira de agir humana no que diz respeito à moralidade e às virtudes. Nós vivemos numa época em que não se aceita ser medíocre. O que é uma pessoa medíocre? Não é uma pessoa mediana. Não se aceita que as pessoas sejam medíocres nos negócios. Não. Nos negócios as pessoas devem ser pujantes, devem ser radicais. Nos negócios as pessoas devem ser prósperas e abundantes. Não se aceita a mediocridade na vida material, nas conquistas materiais. Eu quero o melhor, Eu quero o melhor emprego, com o melhor salário, com o melhor carro, com a melhor casa, com a melhor férias, com o melhor. E isso, inclusive, gera muita inveja. Nós vemos uma época assim. Não se aceita ser medíocre nisso. E aí muita gente, inclusive, é falso, porque não consegue atingir o que julga ser o melhor nesse mundo material, mas faz uma aparência. Está aí o Facebook como exemplo, ou o Instagram, ou outras mídias, em que as pessoas postam pretensas conquistas, aparências, porque a vida material ela precisa estar cheia do melhor. Não se aceita o médio, não se aceita o modesto nisso, o melhor. Também não se aceita a mediocridade no que diz respeito a um possível programa de saúde. Por que eu digo possível programa de saúde? Porque
hoje se toma como saudável uma pessoa que tenha forma e hábitos atléticos. Não estou discriminando isso, tá? Não estou dizendo que as pessoas não devam praticar seus exercícios e cuidar de sua saúde, de sua alimentação. Não estou dizendo isso, não. Mas a Bíblia diz assim, que se faz bem o exercício físico, muito melhor é a piedade. Né? Só que hoje, assim, as pessoas ganham maior espaço, né? Quanto mais elas são fitness, né? Quanto mais elas são aparentemente saudáveis, belas, né? Então é só você olhar assim, um dos ramos que mais cresce são os ramos das academias de atividades físicas, que tem o seu aspecto bom. Assim como eu disse que também não se aceita ser medíocre nas conquistas materiais, tem seu aspecto bom. É claro, se uma pessoa quer ser um profissional, ele deve procurar ser o melhor profissional da área, né? Mas guiado por uma virtude superior, né? Que seria a virtude de executar bem, por causa da justiça, a sua função. É um médico, ser o melhor médico. Não para ter o consultório mais caro, né? E os clientes e os pacientes mais ricos, e para ter a sua imagem postada lá na capa da revista Forbes, o médico mais caro do mundo, né? Não, mas por quê? Se for um melhor médico, ele poderá salvar mais vidas, ajudar mais gente. Estou falando no caso da medicina, que já é uma área mais sensível, mas ele poderia se aplicar a quaisquer outras áreas, não é? Então, em geral, as pessoas acumulam diplomas, inclusive, para terem melhores salários, o que tem a sua justiça nisso. Mas, quando a vida se resume a ser melhor só nisso, né? Ou a ser melhor nesse outro aspecto que tem a característica da saúde, mas é o aparente, né? Está colocado, né, no ambiente. Então, assim, o que eu digo o que nós assistimos é que não se aceita a mediocridade nisso. Mas quando se fala de ser bom, quando se fala de ser justo com a vontade do Criador, de ser moralmente ilibado, né? Bom, aí, né, nem todo mundo é perfeito, aí nós precisamos aceitar os vícios como virtudes, como características humanas, como válvulas de escape, afinal de contas, ninguém pode viver com tanta tensão, né? Não se pode ter todo esse rigorismo, aí é moralismo, mas aos discípulos está dito: filho, fica longe de tudo isso. Tudo. A lista é imensa. E ele diz aqui, olha, maldições, mortes, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, bruxarias, malandragens, falso testemunho, hipocrisia, falsidades ou ambiguidades, fraude, orgulho, maldade, arrogância, cobiça, má conversa, ciúme, insolência, extravagância, jactância, vaidade, ausência do temor de Deus. Fica longe de tudo isso. Tudo. Não dá para ficar longe de um pedacinho. Ah, mas a gente não é perfeito. E aí que está, ele segue a lista. Perseguidores dos bons, inimigos da verdade, amantes da mentira, ignorantes da recompensa da justiça, não desejosos do bem. E vai uma lista imensa aqui. E de tudo isso temos que ficar longe. Então eu vou chamar a atenção a segunda frase. Por que ficar longe? Porque ele diz aqui que os que estão no caminho da morte são ignorantes da recompensa da justiça. E é aqui que mora o grande X da questão em nossos tempos. Se quer ser o melhor, não se aceita ser medíocre no campo material das conquistas materiais ou no campo físico das conquistas físicas, porque se quer uma recompensa. A recompensa das melhores fotos, a recompensa das melhores companhias.
pautados por esses padrões, a recompensa dos melhores ambientes, das melhores festas, dos melhores salários. Só que todas essas recompensas, elas são corruptíveis. Elas se destroem, elas se esfarelam, não é? E nós sabemos disso, isso não é uma novidade para ninguém. O corpo mais belo e mais saudável se corromperá na corrupção da morte física. Os carros mais lindos, as casas mais luxuosas, os diplomas mais cobiçados, eles ficarão amarelados, eles serão comidos pela traça, pela ferrugem, ou serão roubados pelos ladrões. Agora, existem bens superiores. E esses bens superiores que nós devemos buscar, eles comportam uma justiça que se vai retribuir. Por isso ele diz aqui que os que estão no caminho da morte, eles são ignorantes da recompensa da justiça. Existe uma recompensa para o caminho da justiça. E uma recompensa de eternidade, né? Mas muitíssimas pessoas hoje acham que isso é uma história da carochinha, isso é uma história do passado, história para criancinha. Imagina que vai ter isso aí, imagina. Não, é a marca do materialismo. A cultura materialista, ela impregnou nas mentes, nos corações, de que a vida é nesse mundo, só para esse mundo, e goze quem puder, e quem não puder, chore. Mas só que haverá uma recompensa. E se há uma recompensa para a justiça, haverá um castigo para a injustiça. Então faz muito bem que nós fujamos e fiquemos longe de todo esse caminho da morte, porque exatamente ele é caminho da morte, não somente pelos danos que temos nessa vida, mas principalmente pelos danos que teremos na eternidade. Isso já estava claro para os primeiros cristãos. Hoje, se você quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo, você pode ser uma pessoa de muito sucesso nessa vida. Você pode ser uma pessoa muito saudável e muito colocado nos ambientes do mundo que nós vivemos, sabe? Mas o seu coração tem que estar acima disso tudo, sonhando, desejando o prêmio que se dará a ter caminhado na justiça. Então, queridos irmãos, esta é uma lição válida, muito válida para os nossos dias. Pegue a lista e depois você olhe, tem acesso a Didaqué, e olhe no capítulo 5 da Didaqué, a lista é imensa do caminho da morte. É um grande exame de consciência, inclusive para se confessar, vale muito a pena pegar esse capítulo e ler antes de fazer uma confissão, porque ele ajuda muito a fazer um bom exame de consciência, saber se eu estou no caminho da morte ou se eu estou no caminho da vida. E aquilo que em mim está indo no caminho da morte, então tem que fazer o quê? Uma conversão para o caminho da vida. O 6º capítulo da Didaqué fala: aceita o jugo do Senhor. É uma sequência imediata. Essa divisão em capítulos ela é posterior à Didaqué, à escrita da Didaqué, né? Mas veja o que diz assim: aceita o jugo do Senhor, é um título que foi dado posteriormente. Vigia para que ninguém te afaste deste caminho da instrução. E ele está falando da própria Didaqué, deste caminho dos apóstolos, ensinando-te o que é estranho a Deus. Sim, porque se nos afastamos, vamos aprender aquilo que é estranho a Deus. Pois se puderes, porta todo o jugo do Senhor, serás perfeito. Se não puderes, faze o que puderes. Quanto aos alimentos, toma sobre si o que puder suportar, mas abstente completamente das carnes oferecidas aos ídolos, pois este é um culto aos deuses mortos. O que era uma prática muito comum na época que a Didaqué foi escrita, mas ainda hoje nós vemos isso, se repete, esse culto aos ídolos mortos, não é? Inclusive com práticas rituais. Agora, o que nos importa nesse momento ler assim com muita clareza, né? Se puderes, porta todo o jugo do Senhor, toda a carga que o Senhor te deu, que é leve, porque o Senhor carrega em ti, carrega em mim, serás perfeito.
Onde está a nossa busca de perfeição? Onde está o nosso desejo de ser perfeito segundo aquilo que agrada ao Senhor? É o que eu falei. Se quer ter uma vida perfeita, profissionalmente perfeita, né? Se quer ter... existem uns programas que tá aí nos canais de TV e eu não gosto de assistir esses programas, mas a gente sabe que está lá e vez por outra já vi até para tecer o meu juízo particular a respeito. Mas, por exemplo, Casamento dos Sonhos, aí o programa é lá, a pessoa sonha com isso, aí vai entrar a noiva assim, vai fazer aquilo. Mas é isso o casamento dos sonhos? Né? Ou o casamento dos sonhos é a união entre um homem e uma mulher para agradar a Deus. E nisso comporta, por exemplo, ter filhos. Ah, não, mas filho 1 ou 2 está muito bom, não é? Porque hoje em dia são muitas as necessidades, são muitas as exigências. Se o meu padrão de excelência são os bens deste mundo, de fato, o casamento não cabe. A não ser como uma peça de teatro realizada diante de umas câmeras, com fotografias todas isso e todas aquilo, que cada vez se especializa mais, a ponto do casamento se parecer com uma peça cinematográfica. Né? Tem até o dia que antes era só da noiva, agora tem o do noivo, né? E os homens com essas atitudes, inclusive efeminadas, né? A ocupar-se, né? Mas é um dia especial. De fato, o dia da celebração do matrimônio é um dia especial. Da celebração do matrimônio. O sacramento do matrimônio. E não simplesmente um acumulado de fotografias e de filmagens e de tipos disso e tipos daquilo. Qual é o padrão que guia você? Qual é o padrão que me guia? O casamento, pegando o exemplo do casamento, o casamento só é de alto nível, só busca a perfeição, só é de excelência, só não é medíocre se ele for aberto à vida. Se nele houver diálogo e perdão, se houver oração de um pelo outro, e comunhão íntima e tão profunda, que muitas vezes, mesmo quando o casamento é interrompido por uma viuvez, o que não é errado, que uma pessoa que tornou-se viúvo possa contrair novo matrimônio legítimo cristão, mas muitas vezes tal é o nível de doação que sequer o viúvo ou a viúva, o cônjuge viúvo, quererá contrair novas núpcias. Então, qual é a excelência? O que buscamos? Não é? Qual é a perfeição? O que esperam os esposos cristãos? É um exemplo. Mas qual é o padrão? O padrão televisivo. Não é? O casamento excelente. Não é? A noiva tem que estar enxuta e belíssima, parecendo uma atriz de Hollywood. O noivo tem que se parecer com alguma coisa que dispute com a noiva o brilho da festa. E se preocupam e se ocupam de tantas e tantas coisas e custos e tantas coisas para uma celebração, imagens perfeitas. Às vezes eu vejo, já vi isso, como eu disse, programas que tratam de tudo isso, aí faz todo um floreado e no final se termina num pacto nupcial que não é celebrado de uma maneira cristã, mas feito por qualquer um, com uma meia dúzia de qualquer tipo de palavra, porque o que importa é que o casamento seja feito ao estilo isso, ao estilo aquilo. Então é um exemplo, estou pegando um exemplo, poderíamos pegar muitos tipos de exemplo. A pergunta é essa, o que é que nós estamos buscando? Nossa, Sandro, mas se nós formos ser assim, nós seremos diferentes dos outros. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Por isso somos diferentes. A Didaqué foi escrita para os discípulos, não foi escrita para o mundo. No mundo há vez de ter tribulações, disse o Senhor. Coragem, eu venci o mundo. Então, a Didaqué é o caminho do discípulo. É a instrução. Não se afaste desse caminho. Não aprenda aquilo que lhe é estranho. Entende? Então, eu estou trazendo uma situação muito prática, pegando uma situação que a televisão fica
jorrando, não é, na nossa cara, e poderíamos falar de muitas outras coisas que inclusive são do campo da ficção que a televisão transmite. Mas peguei um exemplo muito claro. O capítulo 7 fala da celebração da vida, ele vai falar do batismo, eu vou saltá-lo, porque ele se detém a alguns aspectos primitivos rituais sobre o batismo. Vamos diretamente ao capítulo 8, que ele fala sobre o jejum e a oração. E ele diz assim: vossos jejuns não tenham lugar, não sejam ao mesmo tempo, é isso que ele quer dizer, com os hipócritas. Com efeito, eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Vós, porém, jejuai na 4ª-feira e na 6ª-feira, dia de preparação. Porque na época que a Didaqué foi escrita, havia muitos agrupamentos de homens, associações, né? Vamos dizer, em que eles praticavam atos de jejum. Por conta lá das suas intenções agremiativas, né? E ele diz, o jejum cristão tem que ser diferente. Então, independente do que os outros praticam, tá bom? Aqui é uma coisa muito específica daquele momento. Mas o que permaneceu na história, ele fala de manter o jejum às quartas e às sextas-feiras. E por que isso tornou-se uma prática cristã? Porque é dia de preparação, né? Lembre-se que foi numa quinta-feira, não é, que começa o tríduo, não é, dos últimos dias e horas de nosso Salvador. É na quinta-feira que o Senhor Jesus Cristo instituiu a Sagrada Eucaristia, foi a Santa Ceia, o lava-pés, e dali ele já foi aprisionado. E a sexta-feira, que é o dia específico da paixão do Senhor, da sua morte, que nos prepara para a ressurreição. Então essa prática de piedade que não está ligada, por exemplo, a certos conceitos que entraram no mundo cristão, não é? Principalmente ligados muito a certos desvios, nem sei se podemos dizer teológicos, de interpretações equivocadas, e que estão muito mais ligados àqueles aspectos que eu falei, de ter sucesso nessa vida. Como, por exemplo, jejuar para conquistar bens, para conquistar benefícios. E estava muito mais ligado àquelas práticas pagãs, rituais daquela época, do que à prática cristã. O jejum é uma mortificação para que Deus me conquiste mais. E não falar, tal igreja lá não sei aonde, você vê isso aí o tempo todo. Fazer a campanha do não sei o quê. É um jejum para a conquista não sei do quê, para a cura não sei do quê. Não. O jejum cristão, a piedade cristã, a prática da mortificação cristã, ela é para que o nosso velho homem seja mais ainda vencido e submetido ao Senhor. E não para conquistarmos essa graça ou aquela graça, porque não há, se já é graça, já diz ele graça, nós não podemos conquistá-la, não é? Nós só podemos recebê-la se for da vontade de Deus. Agora nós jejuamos e devemos fazê-lo para que sejamos mais conquistados pelo Senhor. Mas vamos à segunda parte, né? Porque ele fala do jejum e da oração. Olha, também não rezeis como os hipócritas, mas como o Senhor mandou no seu evangelho. Veja, na sua boa nova, na sua notícia. No Sermão da Montanha, Jesus falou essas mesmas coisas que a Didaqué vai nos falando. E aí ele repete o Pai Nosso da seguinte forma: nosso Pai no céu, ou Pai Nosso, né, que estás no céu. Que teu nome seja santificado, que teu reino venha, que tua vontade seja feita na terra, assim como no céu. Dai-nos hoje o pão necessário, suprassubstancial ou cotidiano. Né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Assim rezai 3 vezes por dia. Assim rezai 3 vezes por dia. E aqui, nós já conhecemos muito bem o Pai Nosso. O Catecismo da Igreja Católica tem toda uma parte, a 4ª parte da oração, toda uma parte dedicada ao Pai Nosso. Valeria muito bem nós ficarmos lendo trecho por trecho aí em outra ocasião. Eu quero ressaltar apenas um aspecto, não é, do que está aqui no Pai Nosso, e que na nossa prática na língua portuguesa
foi feita uma adaptação e para a nossa língua, onde nós dizemos assim, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a maneira comum, habitual de que nós rezamos. Antigamente não se rezava assim. Se fazia a oração mais fiel, não é, ao texto latino, não é? Que diz assim... o texto latino fala em dívidas, não é? A oração no latim diz, né? Pane nostrum quotidiano da nobis hoje, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostros. Debita nostra, nossas dívidas, debitoribus nostros, aqueles que nos devem, os devedores, os nossos devedores. E ele usa exatamente essa expressão, não é? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E eu queria parar um pouco diante disso, porque, assim, a maneira de rezar, veja bem, ao dizer isso eu não estou desqualificando de nenhuma forma, tá bom? A forma não está sendo desqualificada. Mas eu quero que a gente pense um pouco nisso. A maneira de rezar, ao dizer assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ela soa menos talvez agressiva aos nossos ouvidos do que dizer perdoa as nossas dívidas. Uma vez até ouvi um sacerdote dizer, isso foi mudado porque as pessoas achavam que falava de dívida material, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, perdoar quem deve dinheiro para a gente, né? Mas vamos pensar na palavra dívida. Irmãos, o pecado é uma dívida. Quando pedimos perdão a Deus, nós pedimos que Deus nos perdoe de uma dívida. O que é o perdão de uma dívida? Você sabe o que é uma dívida. Você pode talvez não saber o que é o perdão de uma dívida, porque habitualmente nós não recebemos perdão de dívidas. Mas o que é uma dívida? Isso nós sabemos muito bem. Comprei algo lá na loja e estou devendo. Eu tenho que fazer o quê? Pagar. Então fiz em 24 parcelas, tenho que ir lá, tá? Todos os meses, dar a minha parcelinha lá e pagar a minha dívida. Se eu não pago, sou inadimplente. Se eu sou inadimplente, eu não paguei. Comprei a casa própria. Financiei pelo... antigamente falava BNH, né? Financiei pela Caixa Econômica. Né? Tá. 30 anos para pagar. Se eu não pago, sou inadimplente. O inadimplente, ele poderá ser punido. Ele poderá perder o bem adquirido. Ele poderá perder o seu crédito na praça. Ele poderá perder o seu nome, tornar o nome sujo. Ele poderá, inclusive, ser imputado em crime e perder até a liberdade e ser preso. Né? Na época do Evangelho, da escrita do Evangelho, da encarnação do Verbo, pessoas com dívidas perdiam tudo. Perdia muitas vezes a liberdade mesmo, perdia filhos, sabe? Viravam escravos dos credores. Então falar em perdoar uma dívida é algo, para o contexto da época, era algo muito, muito importante. Inclusive, há no Antigo Testamento, e era praticado pelos judeus, a lei do jubileu. A cada 7 anos tinha o ano da remissão. E o que era essa remissão? Remissão de dívidas mesmo. Quem devia e não tinha conseguido pagar, ele era perdoado. Porque se ele não fosse e morresse, a dívida passava para o filho, e aí o filho podia ser escravizado. Se não tivesse filho, homem, as filhas viravam escravas. Se ficasse a mulher porque não tinha filhas, né? Não tinha como pagar com os filhos, a mulher virava escrava. Muitas mulheres acabaram na rua da amargura, até da prostituição, porque a dívida era uma coisa séria. Então Deus dizia, olha, a cada 7 anos, e quando fizer 7 vezes 7, que é 49 anos, né? É o ano do grande jubileu, no 50º ano. Então era o grande perdão, as terras eram devolvidas, né? Era o grande perdão. Perdoar uma dívida é algo muito, muito grave, muito sério. Imagine você aí que deve para casa própria, você recebesse uma carta hoje, te falta 10 anos para você pagar. E aí você recebe uma carta lá,
da Caixa Econômica Federal dizendo: a sua dívida foi perdoada. Nossa, que alegria, hein? Você vai rolar de alegria, ficar uma semana sem dormir, pensando que você tinha 10 anos de dívida que foram perdoados. Agora, pense, qual é a dívida que nós temos com Deus? Porque essa é a questão. O pecado é uma dívida impagável. Qualquer ofensa que nós fizermos a Deus, ela não pode ser reparada. Por quê? Porque a ofensa, ela é tão grave quanto a dignidade daquele que foi ofendido. Então, se você ofende a dignidade de Deus, se eu ofendo a dignidade de Deus, como restaurar? Como reparar algo tão elevado? Por isso, a Bíblia diz, e nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, que Deus é misericórdia. O que é a misericórdia? É Deus colocar o seu amor na nossa miséria. O que é a pessoa miserável? Imagine a pessoa, você hoje, como eu vou voltar ao exemplo aqui da casa própria, né? Você deve lá 10 anos e aí perdeu o emprego. Deus te livre tudo isso, tá bom? Deus te conceda o perdão da dívida. Mas perdeu o emprego, vieram doenças, uma série de infortúnios, e aí foi despejado, perdeu tudo e ficou na rua. O nome está sujo e tinha outras dívidas. Há pessoas com dívidas, por exemplo, pessoas que contraem dívidas com agiotas e que são perseguidas. Quantos casos nós já ouvimos falar de gente que se matou? Agora, nesse período aí, com essas paralisações de trabalho, gente que não está suportando ainda. Ontem li uma notícia de um homem aí, eu não vou dar detalhes porque eu não me lembro agora os detalhes, mas me chamou a atenção o fato de que ele matou os 2 filhos ou filhas, matou a esposa e depois se matou por causa que o comércio dele não suportou e as dívidas eram muitas e ele se matou e matou toda a família. Um miserável, né? Certas regiões do Brasil, no Nordeste, por exemplo, chamar de miserável é até ofensivo, assim, é um palavrão, seu miserável, né? Mas qual é a pessoa miserável? Não tem nada, não tem como pagar. Então Deus vem e coloca amor onde só havia miséria. E como é que Deus faz isso? Perdoando as nossas dívidas. Por isso, está tudo certo, rezar na fórmula, perdoar as nossas ofensas. Mas é muito mais do que ofensa, irmãos. É dívida mesmo. É uma dívida. Pedir perdão da dívida. O que é o perdão de uma dívida? É o cancelamento. Não tem mais. Acabou. Quando Deus perdoa, Deus apaga e esquece. E como em Deus tudo é eterno, porque Ele é eterno, quando Ele esquece para sempre. E se não está na memória de Deus, já não está mais em lugar nenhum. Mesmo que permaneça na sua memória material, física, a lembrança do ato que você cometeu, mas a gravidade daquele ato e a sua existência desapareceu. Né? Porque se ficar na memória de Deus, ficará para sempre. Só Deus é eterno. O que está na sua memória morrerá com a sua memória. O que está em Deus não pode morrer, porque Deus é eterno. Então, se Deus apaga, Ele perdoa, que maravilha. E é isso que nós rezamos no Pai Nosso. E Ele diz, rezai 3 vezes ao dia. A Didaqué diz, e de fato, essa é uma prática de piedade que devemos conservar, de rezar o Pai Nosso ao amanhecer, ao adormecer, à noite e pelo meio-dia, né? Pelo andar do dia. Pelo menos essas 3 vezes. Agora veja, Pai, perdoa a minha dívida. Que dívida? A dívida do pecado. Tudo que eu te ofendi, me perdoa. Perdoa a minha dívida. É muito mais do que uma ofensa. Mas aí vem o condicional, que o catecismo diz muito claramente. Como? Assim como eu perdoar os meus devedores, porque pessoas devem para nós. Não só devem coisas materiais. E é justo que o que deve pague. Emprestou um dinheiro, tem que pagar. Senão, incorreria no mandamento não roubarás. Se você pode perdoar a dívida material de alguém, Deus seja louvado. Não é? Se você deve para alguém, você tem que pagar. Não é? Agora, e as dívidas afetivas, emocionais, as ofensas de honra,
as dívidas de honra, né? As injúrias, todas aquelas maldades que foram aparecidas, mostradas antes aqui no caminho da morte. Quantas pessoas nos devem essas coisas? E nós precisamos lançar sobre isso a misericórdia. Aí vem uma questão sobre o perdão, que eu quero concluir com isso. Muitas pessoas se perguntam, mas como eu posso perdoar se a pessoa não me pediu perdão? Não é? Como eu faço? Eu vou procurar a pessoa e dizer, eu te perdoo se ela nem me pediu perdão? Não. Você não deve procurar, eu não devo procurar uma pessoa que me ofendeu para eu puxar o assunto e dizer, eu vim aqui te perdoar. Porque ao fazer assim, supõe que eu já a estou acusando de ter me ofendido e por isso eu vim perdoar, né? Dizer para ela, você tem uma dívida comigo de honra, mas eu vim aqui te perdoar. Não. Essa iniciativa tem que ser da parte que ofendeu, da parte que contraiu a dívida. Agora, o meu coração tem que estar como o de Deus, sempre disposto a perdoar a dívida. E se eu estou disposto, significa que eu já não carrego mais nenhuma cobrança em relação a aquele que era meu devedor. E quando a consciência daquela pessoa for iluminada pela graça para vir até mim e me dizer, escuta, você pode me perdoar aquela dívida que eu tenho com você porque eu te desonrei, te ofendi, falei mal? Então, se o meu coração já estava livre, eu posso dizer, você já está perdoado. Você não me deve mais nada daquilo. Então, nós devemos ter este coração de Deus. Por isso, ao rezar o Pai Nosso e dizer, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, significa, Deus vai me fazendo meu coração mais igual ao seu, mais igual ao seu, mais igual ao seu. Disposto a libertar as pessoas e não trazê-las no cativeiro, porque há dívidas, irmãos, que as pessoas jamais poderão pagar. Por exemplo, se alguém desonrou você, como ele vai reconstruir sua honra? Há relatos de que uma mulher que havia falado mal de outra procurou São João Batista Maria Vianney para contar-lhe isso na confissão. E ele então disse à mulher, a senhora terá como penitência tomar as penas de uma galinha e colocar numa bolsa, num saco, subir na torre da igreja e soltá-las no vento. E a mulher fez, voltou a ele e disse, pronto, padre, já fiz o que o senhor me orientou. Ele disse, pois é, agora a senhora vai procurar todas as penas, juntar tudo e pôr de volta na galinha. Ela disse, é impossível. Ele falou, pois é assim a desonra de alguém. Uma vez que você lançou a desonra, não tem mais como. É impagável. Só a pessoa poderá me livrar desta dívida, dizendo, você não me deve isso. Por isso nós devemos rezar por aqueles que nós ofendemos também, desonramos, contraímos dívidas, para que Deus dê a eles um coração capaz de nos perdoar, não é? E isso nós conquistaremos, ganharemos essa graça, se tivermos o coração capaz de livrar os outros de suas dívidas. E aí, muita atenção, não havia na época que a Didaqué foi escrita, nem na época dos apóstolos, mas há hoje outros meios para a gente desonrar pessoas, né? E a internet é um deles, muito. Nós vimos esses dias aqui, sem querer polemizar nada, mas nós vimos esses dias aqui a divulgação, por exemplo, né, de um vídeo aí de uma reunião de trabalho do governo federal, que foi evidentemente posta em público para se colocar, esparramar penas, não é? E fazer pessoas pensarem isso, pensarem aquilo. Que mal isso faz para uma nação. Mas veja, bem que a Didaqué diz, né? O caminho da justiça, o caminho da perfeição, né? E ele diz aqui que do caminho da morte, veja lá o que ele diz, né? Do caminho da morte, ele fala aqui que esses estão no caminho da morte são desprezadores dos indigentes, opressores dos aflitos, defensores dos ricos, juízes iníquos dos pobres. Então, esses julgamentos iníquos, né? Pois é. Então, nós somos do Senhor.
E nós precisamos pedir essa graça ao Senhor de ser esses discípulos. Tá bom? Eu acho que nós temos bastante alimento aqui, né? Então eu gostaria que você, na medida em que pode, procure, encontre pela internet, você encontra o texto da Didaqué. Toma, faz a sua listinha, faz o exame de consciência. Ela está dividida em 16 capítulos, nós já estamos indo para o capítulo 9 na nossa próxima live. Quem sabe a gente, né, talvez terá mais umas 2 lives ainda sobre a Didaqué, mas é um tempo muito oportuno para a gente refletir, pensar e dizer que caminho eu tenho trilhado. Eu tenho sido discípulo de Jesus? Ou eu tenho sido discípulo de um Jesus imaginário, de um Jesus da televisão? Eu tenho sido discípulo de conceitos desse mundo? Eu estou buscando a perfeição? Eu quero o céu? Qual é a excelência que eu quero? Não é? E não ficarmos nesse jogo mole de dizer, mas é fogo, é assim mesmo. Não, irmãos. A nossa dívida é imensa, mas Jesus nos deu a chance de sermos livres dela por meio do seu sacrifício. E nós temos a chance de livrar os outros também e com isso entrarmos na perfeição e na eternidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos muito agradecidos por vir a nós e nos dar esse caminho da vida e da santidade. Nós pedimos, Senhor, ilumina-nos e nos dê a graça de sermos assim fiéis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Nosso Deus é bom e vai nos abençoar. Amém? E você pode abençoar a vida dos outros, não é? Curta, compartilhe este vídeo, essa live, vamos esparramar, né? Quero agradecer aqui os 1000 inscritos, já passamos de 1000, graças a Deus. E nós já vamos trabalhar muito seriamente com o nosso canal do YouTube, inclusive com as lives por lá. A nossa equipe de comunicação está preparando todo um trabalho aí para divulgar isso, para que a gente possa explorar direitinho. Mas obrigado a você que se inscreveu, vamos continuar inscrevendo, pondo mais gente lá, porque quanto mais gente inscrita no canal, mais alcance o canal vai ter, mais projeção. Não se esqueça as nossas lives aqui pelo nosso canal, né, no Facebook, nossa página no Facebook, né? Então, todos os dias às 15 horas, horário de Brasília, o Terço da Misericórdia. Todas as terças-feiras, às 20 horas, o discipulado. Nas quintas-feiras, às 20 horas, o grupo de oração. E depois, no domingo, nós fazemos também a transmissão, né, da Santa Missa celebrada pelo Padre José Henrique. 18 horas, o Terço de Nossa Senhora. 18h30, a Santa Missa. E aí você vai, então, se conectando e divulgando para que mais gente esteja ligado a nós. Quero relembrar que se você deseja receber a estampa da Sagrada Face de Jesus Cristo e fazer dentro da sua casa um grupo de meditação, um pequeno grupo doméstico, grupo familiar, uma pequena célula da Sagrada Face de Cristo, manda para a gente o seu recado, um e-mail, liga para a gente, nos procure, nós vamos enviar material, você vai ser acrescentado num grupo de WhatsApp, onde você vai receber essas informações e a partir daí você poderá todas as semanas estar se reunindo com a sua família e fazendo esta obra tão bonita, tá bom? Deus abençoe, que os anjos estejam sempre conosco para que nós possamos ser bons e fiéis discípulos de Jesus Cristo. Amém, um grande abraço.